Ela acordou com terra na boca e sangue secando nas coxas. O sol ardia acima dela como se quisesse terminar o que o monstro havia começado. A irmã Mary Elise O'Connell tentou se levantar, mas a perna tremia com tanta violência que ela caiu de volta no chão. Seu véu rasgado estava a alguns metros dali, preso num galho seco, como se também estivesse tentando escapar. Seu hábito havia sumido. Cada centímetro de seu tecido sagrado tinha sido arrancado de seu corpo e espalhado pelo campo. Tudo o que lhe restava agora eram 3 folhas grandes. Ela arrancou a planta mais próxima, pressionando-as contra a pele trêmula, enquanto sua respiração saía em suspiros entrecortados. Ela havia rezado a vida inteira, mas nada preparara para o som da risada de um homem quando ele arranca a fé diretamente do seu corpo. Nada preparara para a maneira como ele a segurou no chão, embriagado de crueldade, enquanto ela implorava a Deus para fazê-la desaparecer. E nada preparara para o momento em que ele simplesmente foi embora, deixando-a nua na terra como se já estivesse morta. O calor do verão de Dodge City envolveu-a como um castigo. Cada passo fazia o fogo atravessar seus hematomas. Cada rajada de vento seco a fazia sentir-se exposta, observada, caçada. Ela cambaleou pelo campo aberto, apertando as folhas com mais força, sussurrando orações que mal conseguia lembrar através da névoa da humilhação. Sua visão embaçou de lágrimas e calor quando finalmente viu um cavalo, um castanho alto, selado e pronto, e ao lado dele, um homem. Ele era de ombros largos, marcado pelo tempo, mais velho, talvez no fim dos 50, a camisa com as mangas arregaçadas, as botas cobertas de poeira da longa trilha atrás dele. Elias Carter, embora ela ainda não soubesse seu nome, virou-se ao som de seus passos quebrados. Ele não piscou. Não a encarou com fome nem com prazer perverso. Ele simplesmente deu um passo em sua direção. Uma mão se estendendo, a voz calma, baixa, firme. Mas para Elise, qualquer mão que se estendesse era a mesma mão que acabará de destruí-la. O medo explodiu dentro dela como um animal encurralado. Ela apertou as folhas com mais força, tropeçou para trás e gritou com uma voz que se partiu de terror. Por favor, pare de fazer essa coisa proibida. Elias congelou. Chocado com o pânico dela, abaixou lentamente a mão, cuidadoso para não assustá-la outra vez. Enquanto ela tremia como uma folha numa tempestade, havia escapado de um demônio. Mas estaria caminhando direto para os braços de outro? Elise ficou ali tremendo, agarrando aquelas folhas como se fossem os últimos pedaços de dignidade que ainda possuía. E Elias percebeu na hora que aquela mulher havia passado por algo indescritível. Ele não fez perguntas. Não avançou com grandes palavras heroicas. Apenas fez o que um velho homem de rancho faz naturalmente. Tirou o sobretudo comprido, colocou-o sobre a grama seca à frente dela e disse com suavidade: "Pegue, se quiser. Não há pressa." Ela o observou como um cervo acuado, esperando a armadilha. Mas não havia armadilha, apenas um homem cansado, com fios prateados na barba e bondade nos olhos, parado sob o calor do verão como se tivesse todo o tempo do mundo. Depois de um longo momento, ela deu um passo frente, pegou o casaco, envolveu-se nele, e algo em seus ombros se acomodou. Não muito, apenas o suficiente para que ela conseguisse respirar de novo. Ela achou que o pior da noite tinha ficado para trás, mas a sombra do que acontecerá já a seguia até o rancho. Elias a conduziu em direção ao Lone Cedar Ranch, caminhando à frente para que ela não se sentisse pressionada. O cavalo seguia atrás deles, paciente e calmo. O vento também mudou, quase como se entendesse que alguém frágil havia entrado naquelas terras. Quando chegaram ao pátio do rancho, a senhora T saiu correndo. Uma viúva dura, com um coração maior do que qualquer parede de igreja. Ela arfou ao ver Elise envolta naquele casaco e a puxou direto para dentro. Água morna, roupas limpas, um lugar silencioso para sentar. Coisas simples. Mas, para Elise, pareciam milagres costurados por mãos ásperas. Elias saiu para cavalgar até o xerife em Dodge City. Antes de partir, parou à porta e perguntou baixinho: "Você está segura com a T? Quer que eu fique mais um pouco?" Ela sussurrou: "Vá, por favor." Dentro da casa, Elise tentou acalmar a respiração. Tentou esquecer as mãos que haviam rasgado sua fé. Tentou lembrar como era a paz, mas a paz escorria por entre seus dedos como poeira. Então ouviu um som no pátio. Passos de casco, uma voz baixa que ela reconheceu,
uma voz que fez seu sangue gelar mais do que água de poço. Elise caminhou até a janela. Espiou por entre a cortina e lá estava ele, o homem que a arrastara para a escuridão. O homem que rira enquanto ela implorava a Deus por ajuda. O homem que a deixará nua naquele campo. Arlon Briggs, parado no pátio do rancho, conversando com Elias como se fossem velhos amigos. Elise largou a cortina. Seus joelhos cederam. Sua respiração se despedaçou outra vez. Se o próprio diabo estivesse no seu quintal e ninguém mais soubesse quem ele realmente era, o que você faria? Mais tarde, quando Elias voltou do pátio, ela agarrou a manga dele com as duas mãos e sussurrou que Arlon Briggs era o homem que a arrastara para a escuridão. Elise pressionou as costas contra a parede e tentou firmar a respiração, mas parecia que suas costelas iam se soltar. Ela podia ouvir as vozes baixas lá fora. A voz de Arlon, suave como uísque, podre como picada de cobra. Ele falava com Elias como se fossem apenas dois homens de rancho colocando a conversa em dia. E só isso já fazia o estômago dela revirar. Elias não fazia ideia nenhuma. Às vezes, o homem mais perigoso de uma história é aquele que usa o rosto mais familiar. A senhorita Patty encontrou Elise pálida como o luar e tentou fazê-la se sentar, mas Elise sussurrou. Ele está aqui. Está bem do lado de fora da porta. Patty enrijeceu, então espiou pela cortina. Franziu a testa e murmurou. Senhor, nos ajude. Esse homem parece encrenca com chapéu. Do lado de fora, Elias cruzou os braços e escutou enquanto Arlon e dois peões mais jovens inventavam uma história que cheirava mentira podre. Ele alegou que estavam apenas passando, procurando um cavalo perdido que havia fugido durante a noite. Disse que talvez a mulher estranha de quem o pessoal comentava tivesse assustado o animal e que ele só queria se certificar de que Elias não tivesse nenhum problema indesejado em suas terras. Então sorriu, aquele tipo de sorriso que faz um cavalo chutar a cerca. Um sorriso que Elise conhecia bem demais. Quando Arlon insinuou que talvez Elise devesse sair e se explicar, Elias deu um passo frente, fincando as botas com firmeza na poeira. Ela está descansando, disse ele. Leve suas perguntas ao xerife. Os olhos de Arlon se estreitaram. Ele não gostava de ser contrariado, especialmente por um homem que considerava um velho vizinho sobre quem podia passar por cima quando quisesse. Então mudou de tática. Uma voz mais suave, uma preocupação falsa. Disse que talvez Elise não fosse quem dizia ser. Talvez tivesse causado problemas na igreja. Talvez estivesse mentindo. Aquilo foi a gota d'água. Elias era um homem paciente. Mas a paciência só vai até certo ponto por estas bandas. Ele agarrou Arlon pela camisa, puxou para perto e disse com uma voz capaz de partir uma tábua de cerca. Você vai sair da minha terra agora mesmo. Arlon o empurrou para trás com força. Seus homens desmontaram, as botas batendo na poeira com um baque que deixava claro que não estavam apenas de visita. A poeira subiu e o pátio se fechou. Como se o lugar inteiro soubesse que aquilo estava prestes a ficar feio. Muito feio. Homens que haviam passado anos cavalgando uns pelos outros estavam prestes a descobrir de que lado realmente estavam. Elise observava pela fresta da porta, o coração martelando no peito enquanto socos voavam e botas raspavam a terra. Um dos homens mais jovens acertou Elias em cheio no rosto, e o velho fazendeiro caiu de joelhos enquanto o sangue jorrava de seu nariz. Ele limpou com o dorso da mão, se ergueu novamente e agarrou Arlon pelo colarinho, jogando-o no chão. Os homens cercaram, gritando, as botas levantando poeira. Mas Elias se manteve firme, como um homem que já havia enterrado arrependimentos demais na vida e se recusava a deixar o diabo andar livre em sua terra. Com os lábios rachados e sangue no rosto, ainda conseguiu rosnar. Saia da minha terra. Quando o cavalo do xerife trovejou no pátio, Elias sangrava do nariz e da bochecha. Arlon estava preso na poeira, xingando, e o rancho parecia ter sido atingido por uma tempestade de verão. Mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir, e Elise sabia disso, porque Arlon a olhara através daquela porta entreaberta, e sorrira de novo. Se alguém assim grava o seu nome na cabeça, até onde irá para silenciá-la antes que a verdade chegue à cidade? Você pode achar que o pior já passou para Elise. Mas aqui na fronteira, os problemas têm o hábito de voltar. Obrigado por acompanhar a história até aqui, amigo. Se você gosta dessas antigas histórias do Velho Oeste, fique à vontade para tocar no botão de se inscrever. E enquanto escuta,
Sirva-se de uma xícara quente de chá. Relaxe e me diga nos comentários que horas são aí onde você está e de onde você está ouvindo. O xerife achou que separar Arlon Briggs e Elias esfriaria os ânimos, mas o povo de Dodge City fala mais rápido que fogo em pradaria. Ao pôr do sol, a cidade inteira já sabia que houvera uma briga no Lone Cedar Ranch. E ao nascer do sol, a história já tinha se torcido de 20 maneiras diferentes, a maioria delas feia. Alguns diziam que Elias estava escondendo uma mulher perigosa. Outros afirmavam que Elise havia provocado Arlon. Alguns até cochichavam que uma freira vagando meio nua no pátio de um rancho era sinal de coisas ruins chegando. Você sabe como são as cidades pequenas quando não conhecem a verdade. Preenchem o silêncio com medo. E o medo, numa cidade pequena, pode destruir o nome de uma mulher mais rápido do que qualquer bala. Elise sentiu cada olhar. Tentou ajudar a tia a sovar a massa do pão naquela manhã, mas sua mão tremia tanto que ela deixou a tigela cair. A tia a abraçou e disse: "Criança, o povo fofoca porque está entediado, não porque conhece você." Mas Elise sabia a verdade. Sabia que o homem que a ferira agora envenenava o ar com mentiras, tentando esmagar sua voz antes mesmo de ela encontrar coragem para usá-la. E talvez isso tivesse funcionado com outra mulher. Mas Elise tinha fogo debaixo de todo aquele medo, mesmo que ainda não percebesse. O domingo chegou quente e luminoso. O sino da igreja ecoou pelo vale, e Elias disse que ela não precisava ir. Mas Elise queria voltar a pisar em chão firme. Queria olhar Deus nos olhos e perguntar se ele ainda a via. No fundo, não tinha certeza se estava pronta para qualquer resposta que pudesse receber. Então ela entrou na igreja com a tia segurando seu braço. As cabeças se viraram rápido, os sussurros se espalharam ainda mais rápido. E lá, perto do primeiro banco, com um sorriso polido, estava Arlon, fingindo ser um bom vizinho. Fingindo que nada havia acontecido. Ele pigarreou e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Acho que a jovem deveria se explicar. Talvez a história dela não seja como contou ao povo. A igreja ficou em silêncio absoluto. Até a poeira pareceu parar no ar. Os olhos de Elise se encheram de lágrimas, mas ela não desviou o olhar. Deu um passo à frente. Passo por passo trêmulo, até ficar onde todos podiam vê-la. Sua voz falhou no começo, depois se firmou, constante como um rio. Ela contou sobre o campo. Sobre o hábito rasgado, sobre a risada, sobre a dor, sobre o homem. E quando disse o nome de Arlon, o ar estalou como uma corda puxada forte demais. Naquele único momento, Elise soube que não havia caminho seguro de volta ao silêncio. Algumas mulheres idosas apertaram as Bíblias e murmuraram que ela devia tê-lo provocado. Um fazendeiro no fundo gritou: "Onde está seu hábito agora, irmã?" Outra voz gritou que homens decentes não arriscam seus bons nomes por uma mulher que não consegue manter o próprio. Então um jovem peão, perto do banco do meio, se levantou, pálido como leite, torcendo o chapéu nas mãos. Seu nome era Tommy Reis. "Eu vi", disse ele. "Eu vi Briggs arrastá-la para fora da estrada da carroça. Eu tive medo demais para fazer alguma coisa naquela hora, mas agora não tenho mais medo." As pessoas suspiraram. Algumas se levantaram, outras gritaram, outras recuaram como se estivessem diante de uma cascavel. O sorriso de Arlon derreteu rápido. Elias se levantou do banco, pronto, caso o homem tentasse qualquer coisa. E o xerife avançou pela multidão, a mão pousada no cabo do revólver. Agora a cidade inteira finalmente conhecia a verdade. Mas ninguém fazia ideia do que Arlon estava prestes a fazer em seguida, porque um homem encurralado é o mais perigoso de todos, e Arlon Briggs estava encurralado. Então, o que ele faria ao perceber que a cidade já não acreditava nele? Por um momento, pareceu que a sala voltou a prender a respiração. Então tudo explodiu. Gritos encheram o ambiente. As pessoas avançaram, e o xerife abriu caminho à força pelo caos para agarrar Arlon antes que a multidão fizesse algo de que não pudesse se arrepender. Arlon tentou fugir, mas Elias se colocou em seu caminho. Ele não gritou nem se gabou. Apenas ficou ali, com uma calma que dizia: "Chega." E Arlon soube que o espetáculo havia acabado. O xerife o arrastou para fora enquanto a multidão seguia atrás. Alguns gritavam por justiça. Outros queriam vê-lo trancado. Alguns choravam, percebendo quão errados tinham estado. Arlon não saiu livre naquele dia.
O xerife o levou direto para a cadeia do condado, para esperar que um juiz ouvisse o que ele havia feito. Arlon cuspiu sangue e jurou que voltaria. Mas a pesada porta de ferro da cadeia de Dodge City se fechou sobre suas promessas. Elise permaneceu dentro da igreja, a luz do sol brilhando em seu rosto pela primeira vez desde aquele dia terrível. Ela sentiu que podia respirar sem tremer. Elias voltou até ela devagar e com cuidado, como se aproximasse de algo frágil e precioso. Ela olhou para ele e sussurrou: Eu não sou mais freira. Não posso voltar. Não me sinto digna. Elias respirou fundo. Filha, valor não é algo que as pessoas lhe dão. É algo que você carrega. Mesmo quando o mundo inteiro tenta arrancá-lo dos seus ombros. Aquelas palavras mudaram algo dentro dela. Pela primeira vez desde aquele dia no campo, a voz dentro de sua cabeça não dizia arruinada. Dizia talvez. Talvez fosse esperança. Talvez fosse a primeira semente de uma nova vida. Depois disso, ela ficou no Lone Cedar Ranch, ajudando a Ti, cuidando da horta, ensinando crianças que não tinham outro lugar para aprender. E, dia após dia, começou a se manter mais ereta outra vez. Um ano inteiro se passou. Os choupos ficaram dourados, depois nus, depois verdes novamente. A cura não se apressa na pradaria, e Elise também não. Numa noite tranquila, enquanto o sol sangrava em vermelho sobre a pradaria e os grilos começavam seu canto, Elise pousou a cafeteira, olhou Elias nos olhos e disse: Eu te amo. Ela disse que amava o homem que escutava, o homem que se colocou entre ela e a escuridão, o homem que lhe mostrou que ela era mais do que aquilo que lhe havia acontecido. Elias não respondeu de imediato. Homens mais velhos levam tempo para confiar na alegria. Mas, por fim, ele sorriu e disse: Então fique comigo. Não porque você precise de um lar, mas porque você merece um. Eles se casaram à beira do rio Arkansas, sob um choupo que sussurrava ao vento como se aprovasse. E a cidade, a mesma cidade que antes murmurara coisas feias, veio abençoá-los. A história deles passou a ser contada por anos, não por ser trágica, mas por provar algo simples. A coragem cresce quando uma pessoa escolhe ficar ao lado da outra. E a cura começa no momento em que alguém olha nos seus olhos e diz, sem nenhuma dúvida na voz: Eu acredito em você. E você, amigo? Se estivesse naquela igreja, teria se levantado para defender a verdade, ou teria esperado que outra pessoa falasse primeiro? Se esta história tocou seu coração, deixe um like no vídeo. E, se você gosta dessas antigas histórias do Velho Oeste, inscreva-se no canal para não perder a próxima. Agora, sirva-se de uma xícara quente de chá, relaxe por um momento e conte nos comentários que horas são aí onde você está e de onde está ouvindo.